Paz do Senhor, meu amado. Hoje, eu vim falar com você que está magoado por uma porta que se fechou. Com você que não conseguiu o emprego que tanto queria. Com você que viu o relacionamento acabar. Com você que teve um sonho frustrado. Com você que bateu numa porta e ela não se abriu. Você já passou por isso? Aquele momento em que você ora, você luta, você faz tudo certo. E mesmo assim, a porta se fecha na sua frente. E aí vem a dor, a frustração, a pergunta: por que, Deus? Por que tu fechaste essa porta? E agora, antes de continuarmos, eu quero te pedir algo muito importante. Escreva nos comentários agora. Você fazendo isso se chama legalidade espiritual. Escreva: Deus está me livrando e me redirecionando. Isso é um ato de fé. Isso é você declarando: eu confio que Deus sabe o que faz. Porque hoje eu vim te trazer uma palavra que vai mudar a forma como você enxerga as portas fechadas. Eu vim te dizer que quando Deus fecha uma porta, Ele está te livrando do que ia te ferir. Está escrito em Apocalipse 3, 7 e 8. O que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Você leu isso? O que Ele fecha é para te proteger. O que Ele abre é para te abençoar. Então respira fundo agora. Fecha os olhos e deixa Deus falar com o teu coração. Porque o não de Deus não é rejeição, é redirecionamento. Vamos junto nessa jornada. Sabe, filho de Deus, a gente tem uma dificuldade muito grande com o não de Deus. Quando Deus diz sim, a gente louva. Quando Deus abre uma porta, a gente celebra. Mas quando Deus diz não, a gente se revolta. A gente questiona. A gente se magoa. E muitas vezes a gente insiste em forçar uma porta que Deus fechou. A gente tenta arrombar, a gente tenta empurrar, a gente não aceita. Mas deixa eu te dizer algo que vai mudar a tua vida. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está te rejeitando. Ele está te protegendo. Porque Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Ele enxerga o final da estrada que você ainda não percorreu. E muitas vezes Ele fecha uma porta porque do outro lado tinha dor, decepção, destruição. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Você conhece a história de Jonas? Deus mandou ele ir para Nínive, pregar. Mas Jonas não queria. Ele pegou um navio e fugiu na direção oposta. E o que Deus fez? Ele mandou uma tempestade. O navio quase naufragou. Os marinheiros se desesperaram. E Jonas foi jogado no mar. E lá, Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. Ele passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Jonas poderia ter pensado: Deus está me castigando. Deus está me destruindo. Mas sabe o que estava acontecendo? Deus estava fechando a porta da desobediência para redirecionar Jonas ao propósito. E depois de 3 dias, Jonas orou e disse em Jonas 2:9: a salvação vem do Senhor. E o peixe vomitou Jonas na praia, exatamente perto de Nínive. A tempestade não era castigo, era redirecionamento. A porta que se fechou, o navio, era para impedir Jonas de fugir do propósito. E quando ele aceitou, Deus o colocou exatamente onde ele precisava estar. Agora, vem comigo para Atos 16. Paulo estava viajando, pregando o Evangelho, e ele queria ir para a Ásia. Ele tinha planos, ele tinha estratégias. Mas sabe o que aconteceu? Atos 16, 6 diz: atravessando a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Deus fechou a porta. Paulo poderia ter se revoltado. Ele poderia ter questionado: por que, Deus?
Eu só quero pregar o teu evangelho. Mas ele não fez isso. Ele confiou. Ele esperou. E então, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia pedindo ajuda. E Paulo entendeu. Deus fechou a porta da Ásia para abrir a porta da Europa. E foi na Europa que o evangelho explodiu. Foi lá que igrejas foram plantadas. Foi lá que vidas foram transformadas. Se Deus não tivesse fechado a porta da Ásia, Paulo teria perdido o propósito maior. Ruth era casada. Ela tinha uma vida planejada, mas o marido dela morreu. A porta do casamento dela se fechou. Ela poderia ter desistido. Ela poderia ter se revoltado. Ela poderia ter voltado para o passado. Mas ela não fez isso. Ela escolheu seguir com Noemi. Ela escolheu confiar em Deus. E Deus a levou para a terra de Judá. E lá ela conheceu Boaz. E Boaz não era um homem qualquer. Ele era rico, honrado, temente a Deus, e ele se casou com Ruth. E dessa união nasceu Obed. E de Obed nasceu Jessé. E de Jessé nasceu Davi. E de Davi viria Jesus. Você entende o que isso significa? Se a primeira porta não tivesse se fechado, Ruth nunca teria chegado à porta certa. Então hoje, eu quero te dizer algo muito importante. Se Deus fechou uma porta na sua vida, não se revolte, não force, não insista, porque do outro lado dessa porta tinha algo que ia te ferir. Talvez fosse um relacionamento tóxico. Talvez fosse um emprego que ia te destruir. Talvez fosse um caminho que ia te afastar de Deus. Deus fechou porque Ele te ama, porque Ele te conhece, porque Ele quer o melhor para você. E enquanto você chora pela porta que se fechou, Deus já está abrindo uma porta melhor. Isaías 55, 8 e 9 diz: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus enxerga mais longe. Deus sabe mais. Deus age melhor. Então para de olhar para a porta que se fechou e começa a procurar a porta que Deus está abrindo. Agora, eu quero orar com você. Coloca a mão no peito, fecha os olhos e vamos juntos diante do Pai. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu venho até Ti hoje com um coração magoado por portas que se fecharam. Senhor, eu confesso que doeu, eu confesso que frustrou, eu confesso que eu não entendi. Eu queria tanto aquela porta, eu lutei tanto por ela, e quando ela se fechou, eu me senti rejeitado. Mas hoje, Senhor, eu escolho mudar a minha perspectiva. Eu escolho acreditar que Tu fechaste essa porta porque Tu me amas. Eu escolho acreditar que Tu estavas me livrando de algo que ia me ferir. Eu escolho acreditar que o Teu não é um redirecionamento, não uma rejeição. Senhor, perdoa-me por ter questionado a Tua decisão. Perdoa-me por ter tentado forçar o que Tu fechaste. Eu reconheço agora que Tu és soberano e que os Teus caminhos são mais altos que os meus. Então eu Te peço agora, Pai, cura o meu coração, cura a dor da rejeição, cura a frustração da perda, cura a mágoa da porta fechada e abre os meus olhos para ver a porta que Tu estás abrindo para mim. Senhor, eu sei que Tu tens algo melhor, eu sei que Tu tens um plano maior, eu sei que Tu estás me levando para onde eu preciso estar. Então, eu abro mão do controle, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu caminho. E eu Te peço, guia-me, direciona-me, leva-me pela porta certa. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está orando comigo, por aquela que perdeu o emprego, por aquela que viu o relacionamento acabar, por aquela que teve um sonho frustrado. Toca no coração dela agora, Pai. Cura a dor dela, mostra a ela que Tu estás no controle, que ela entenda que o que se fechou era para protegê-la e que o que está por vir é para abençoá-la.
Em nome de Jesus, eu declaro: a porta que se fechou não é o fim. A porta que Deus está abrindo é melhor. O redirecionamento de Deus é perfeito, porque o Deus que fecha também é o Deus que abre. E o que Ele abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amado de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida agora. A porta que Deus fechou estava te protegendo. Eu sei que você não entendeu na hora. Eu sei que doeu. Eu sei que você quis forçar. Mas eu vim te dizer hoje: para de olhar para a porta que se fechou e começa a procurar a porta que Deus está abrindo. Porque eu profetizo sobre você: a próxima porta será maior. A próxima porta será melhor. A próxima porta será a porta certa. E quando você entrar nela, você vai agradecer a Deus por ter fechado a anterior. Você vai olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor, por me livrar. Obrigado por me redirecionar. Obrigado por me proteger. Então, levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e declara: Deus está me livrando e me redirecionando. E se essa palavra tocou o seu coração, venha nos comentários e declare de novo: Deus está me livrando e me redirecionando. Venha fazer parte da nossa corrente de oração. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que também está lidando com portas fechadas. Porque você não está sozinho. Deus está com você e nós estamos orando por você. Vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te cure e te leve pela porta certa. Eu já te disse que te amo hoje. Eu te amo e Deus te ama infinitamente mais. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele está abrindo uma melhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.